Você sabia que Chainsaw Man foi um dos animes mais bem recebidos dessa geração, vendendo mais de 18 milhões de cópias do seu mangá? Fique no vídeo e descubra o porquê. Por esse anime nós começamos pelo visual. Pra mim esse visual me encantou logo de cara. No primeiro episódio você já sente o clima que está acontecendo dentro de lá. Parece um pouco sombrio no começo, você começa a sentir o desenrolar. O visual dele não perde pra nenhum outro anime. Na minha concepção desses animes da atualidade, ele tá bem no nível aceitável, claro, não é um dos melhores como o Demon Slayer da vida, mas ainda assim é um baita de um visual. Agora, indo pro nosso protagonista Denji é um dos personagens mais fáceis de simpatizar. Não sei se vocês pararam pra pensar, mas quando vocês veem Naruto, One Piece ou qualquer coisa que seja, nós temos alguma barreira de entrada para começar a gostar dos personagens. A gente leva um tempinho relativo, por exemplo, até conhecer a família do personagem, o background dele e tudo mais. Isso leva no mínimo de 2 a 3 episódios para você começar a gostar do personagem. Já no Chainsaw Man é justamente ao contrário. Logo no primeiro episódio, você vê o sofrimento que ele tem ao perder a única pessoa que importava para ele, que era o seu pai, e a gente consegue reparar também que ele tinha uma dívida extrema que foi deixada pelo pai dele para ele continuar a pagar a dívida do pai dele. Isso é um problemaço para ele que vai desenrolar que já foi desenrolado no começo do anime até chegando nesse episódio, e só tem uma coisa que salva ele dessa tristeza profunda que ele poderia vir a ter, que é o seu companheiro pet Pochita. O Pochita é aquele cachorrinho que sempre está com ele, acompanhando ele nas suas aventuras, e graças a um pacto que ele fez no começo para poder ter um vínculo com ele, se ele desse sangue para ele se recuperar, porque o Pochita estava ferido. E aí começa nosso primeiro episódio. Acompanhando a vida de Denji, eu acabei sentindo por eu mesmo que a gente às vezes não dá valor nas coisas mais simples, né? O Denji queria apenas uma comida, saúde e poder viver num local digno, né? Ele queria apenas isso para viver com seu pet. E ele não tinha essas coisas e buscava isso a todo custo. Isso nos faz sentir mal e refletir. Todo momento que eu tô vendo esse anime, do começo ao fim, eu acabei me refletindo sobre as mesmas coisas. Como ele tava ficando satisfeito de ter uma coisa simples e por que a gente busca tantas essas coisas superficiais. E outra coisa incrível nesse anime, pra mim, essa é uma sensacional, é a parte em que o objetivo do Denji, quando o Pochita compartilha com ele o sangue e eles acabam se fundindo, é a parte em que o desejo dele é simplesmente pegar nos peitos de uma garota. Isso pra mim é incrível, porque mostra como o adolescente é um imbecil e como eles banalizam tanto o sexo. E além do mais, mostra como o Denji é humano, sem mensagem de falso altruísmo, igual a gente vê nos animes, que tem o perdoo de personagens principais, secundários e tudo mais. Esse anime não tem isso. É incrível pra mim essa parte, principalmente porque ele também tem umas mensagens egocêntricas. Outro parâmetro também que esse anime traz pra gente, com o decorrer dos episódios, é que chega numa parte que o Denji começa a realizar os objetivos pessoais dele. Ele queria comida, ele conseguiu. Ele queria ter uma saúde, ele conseguiu. Ele queria ter pessoas próximas dele, ele também conseguiu. Ele conseguiu tudo que ele queria. Mas ele percebeu um vazio existencial nele. Já que ele conseguiu tudo que ele queria, o que eu vou querer agora, já que eu tenho tudo? Então a gente começa a perceber a busca de novos objetivos através dele. Ele, como pessoa, se evolui bastante dentro do anime. A gente consegue acompanhar essa evolução de acordo com os passos do anime. E agora, chegando para outro paralelo incrível também que esse anime aborda, é a diferença entre humanos e demônios. Parece a princípio que são completamente diferentes, demônios são abominações, humanos são normais e tudo mais, mas esse anime traça isso desde a abertura. Quando a gente vai olhar nos primeiros episódios e a gente vê as aberturas, a gente não consegue entender direito, mas quando vai chegando lá no finalzinho, você começa agora eu entendi. Por exemplo, tem a Power, que é aquela companheira do protagonista, que entrou junto com o Aki lá na agência, e o Denji. A Power, ela é uma infernal. Uma infernal significa que ela é um humano que foi possuída por um demônio, e o demônio tem a consciência dela. Então a humana lá não tem mais o controle do corpo nem a consciência. E a Power tem uma reação extremamente parecida com o Denji. E até na abertura, um detalhe bem sutil é que, se vocês forem perceber, o Denji e a Power dançam exatamente no mesmo ritmo. Então isso prova que como se demônios e humanos fossem iguais. Se a gente for pegar um outro paralelo, é sobre a Power, que tem um pet dela, e o Denji também que tinha um pet dele, que é o Pochita. O pet dela, que era aquele gato que estava aprisionado pelo demônio do morcego, ela se importava demais com ele, justamente por ter criado um vínculo afetivo com ele. Idêntico ao que o humano faz, idêntico ao que o Denji fez. Isso é um paralelo engraçado que acontece no anime, que a gente consegue compreender. E outro paralelo também que a gente consegue ver é que o Pochita, que era o demônio no caso, e o Denji, que era humano, o Pochita se sentiu amado pelo Denji. E graças a esse sentimento ele proporcionou o poder do Denji sem nenhuma coisa em troca. Ele não propôs um contrato. A única coisa que ele
supôs que ele queria em troca era ver a vida do Denji sendo realizada com seus desejos, já que o Denji tinha um amor imenso pelo Pochita. Outro ponto também que prova essa questão da humanidade contra os demônios é quando o Denji e a Power, eles também têm objetivos em comum lá, e eles estão numa missão, junto com um grupo de pessoas que eles acabaram de conhecer, uns colegas de trabalho, eles tiveram uma vivência com esse colega, e de repente um dos colegas acaba sendo morto. E o Denji não se sente nem um pouco abalado com isso. Ele chega a se questionar se é por causa do coração de demônio dele ou se é realmente a consciência humana que está lá. E ele continua vivendo a vida. Chega um momento de reflexão que ele até pergunta: a pessoa que me trouxe aqui, que me deu tudo que eu quis, que é a Makima, se ela morresse, eu ficaria triste? Ele falou: uns 2, 3 dias talvez, mas depois eu ia viver normalmente. Isso prova que a natureza humana é assim. Os humanos normalmente já se comportam dessa forma e os demônios também. Então isso mostra que não tem distinção entre os dois. Quando colocados na mesma situação, o Power e a Denji reagiram igual. A única pessoa que ele fica remoendo até hoje é o Pochita. Ele queria ter o Pochita de volta. Ele tranquilamente trocaria o poder dele para ter o seu amado cachorrinho de volta. Não menos importante, mas uma coisa extremamente incrível também que tem nesse anime. Pra mim, quase nota 10 esse anime, eu daria um 8. Mas são os combates. Esse combate é extremamente bem animado. Tudo é feito detalhadamente. Você consegue ver que tem um CGI lá, mas eles dão uma disfarçada pra ficar perfeito. Eles usaram de uma forma incrível o CGI. E essa animação pra mim foi top. Sem contar o gore, e todo mundo gosta de gore, não é mesmo? Isso aí traz um anime, uma vivência muito maior, você se sente muito mais vivo, você se sente num lugar realmente parecido com a humanidade de verdade. Diferente dos outros animes, de alguns animes que são bons, na minha opinião, eu gosto bastante deles, mas não traz esse senso de mundo real. O Chainsaw Man pra mim parece que seria possível de acontecer na vida real, digamos assim, pela personalidade dos personagens. Diferente de, por exemplo, vou citar aqui, eu gosto do anime, mas eu não gosto dessa parte, Boku no Hero, tem um herói e um vilão idealizado. Chainsaw Man não tem isso, são só humanos em troca de seus objetivos, ninguém faz nada de graça, todo mundo quer algo em troca, e isso que torna tão humano esse anime. Outra coisa que esse anime também traz é o mistério. Tem essa parte que a gente tá acostumado com combate e tudo mais, mas tem um mistério bom. Toda vez que alguém faz algum pacto com algum demônio no anime, a gente quer saber qual o poder que essa pessoa ganhou e o que esse demônio é capaz de fazer. Depois, no anime, a gente consegue descobrir que a pessoa pode ter pacto com o demônio e pode ter certas ações diferentes de outra pessoa. Por exemplo, alguém pode ter o pacto com o demônio da raposa, é possível invocar a cabeça da raposa, o outro consegue invocar a pata. Isso depende do que o demônio quer oferecer pra você. E pra mim essa é uma parte bem interessante, ficando no nosso subconsciente. O que será que aquela pessoa tem? Independente se o demônio é forte ou fraco, você pode ter alguma coisa que te surpreenda a ponto de você conseguir eliminar um personagem forte com uma habilidade de um demônio. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse é o meu primeiro vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!